Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de novo aqui começando outra live, uma nova live. Então, se você está assistindo no gravado, eu sugiro fortemente que você assista até o final e deixe um comentário para eu saber o que você achou dessa live, desse nosso bate-papo. Essa nossa sala acontece todas as terças, 21h12, horário de Brasília. Aqui é um espaço de bate-papo, tá, gente? Como se a gente estivesse na sala das nossas casas, trocando uma ideia. Combinado? Então, fiquem à vontade para deixar um comentário, deixar um like ou um dislike, não sei se vocês gostaram ou não. Já vou chamar o pessoal aqui no Instagram também. Para quem não sabe, eu faço live simultânea no Instagram e no Face. É por isso que às vezes eu olho para um lado, olho para o outro, porque são duas câmeras gravando, né? Então, se você está chegando agora aqui no Instagram, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live, né? Na verdade, nós estamos continuando as lives das duas últimas semanas. Isso mesmo, isso aqui é uma série chamada Incertezas. E nós já tivemos duas lives. Essa aqui é a terceira live. Estamos caminhando para o final de um grupo de 4 lives, onde a gente está batendo um papo sobre problemas, medos, dificuldades, dúvidas que a gente atravessa na vida, né, gente? Super normal. Então, se você chegou aí, sugiro que você pegue papel e caneta. Se você quiser tomar nota de alguma referência que eu vou dar, de alguma coisa que eu vou falar, fiquem à vontade. Por favor, escrevam aí nos comentários que eu consigo ler, tá? Eu olho aqui, apesar da letrinha ser pequena, minha lupinha está aqui prontinha do meu lado para a gente poder trocar uma ideia. Combinado? Eu fiz algumas perguntas para vocês quando eu coloquei o convite nas minhas redes sociais para essa segunda parte de como resolver os seus problemas. Fica tranquilo, eu estou resolvendo os meus também, né? Então, uma das perguntas que eu coloquei lá no convite foi: qual o sentido da vida? Por que eu nasci? Qual a minha culpa nisso tudo? Nisso tudo na vida, né? Do jeito que a vida tá. Eu tenho alguma culpa? Então, essas são perguntas que geralmente a gente se faz. E é super comum, né? As pessoas às vezes têm esse tipo de inquietação e ficam indo e vindo, e vira e mexe, voltam nessas dúvidas, voltam nessas perguntas. E aí, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, tanto aqui no Instagram, como no WhatsApp, que é onde eu tenho maior contato, mais rápido, mais fácil com as pessoas. Eu fiz 2 enquetes, na verdade. A primeira, eu perguntei como está seu nível de estresse. E a maioria das pessoas, eu dei 3 opções, né, de resposta: muito alto, baixo ou nem sei, só sei que eu estou muito cansada. A maioria das pessoas respondeu essa: nem sei, Cris, só sei que eu estou muito cansada, né? O que significa que ela está assim com o nível de estresse super alto, e está tão alto que está difícil até de tomar pé da situação. Essa que é a verdade. Nós estamos vivendo dias que a gente nunca imaginou. Nunca, eu tenho praticamente certeza disso. Nenhum de nós, em nenhum lugar do mundo, nunca imaginou passar por essa situação. E a outra enquete que eu fiz foi perguntando como é que você está, como é que está seu nível de energia, né? E as pessoas de novo responderam: olha, uma parte respondeu que está muito, muito baixa a energia, que está se sentindo assim extremamente cansado, né? Meio não deprimido no sentido da doença, depressão, mas deprimido no sentido de baixa carga de energia com alto nível de estresse. Então, a coisa está descompensada, né, gente? Essa que é a verdade. E agora, com a maioria das cidades fechando, eu acho que isso tudo ganha uma outra dimensão, uma dimensão mais pesada, porque a gente já tinha problema antes da pandemia, nós arrumamos alguns de nós problemas novos durante a pandemia, e a pandemia está se estendendo por mais tempo do que qualquer um de nós imaginou, né? Nós completamos 1 ano de que tivemos, né, o primeiro relato de caso aqui no Brasil, e isso é muito triste,
né? Isso é muito pesado, isso é muito difícil. Então, se você veio para a live por curiosidade, que apareceu aí na sua tela, o Instagram faz assim, né? Começa uma live, ele bota uma luzinha vermelha piscando lá em torno da foto da pessoa. Eu convido você para ficar aqui até o final. Se você veio para a live porque você realmente está com problemas e está pensando em resolver os seus problemas e querendo ajuda para resolver os seus problemas, eu sugiro que você fique aqui até o final também. Se você não tem problema, fique, porque de repente nós juntos aqui no nosso bate-papo, a gente pode arrumar soluções e formas de ajudar alguém ao nosso lado que está realmente com problemas sérios. E se você tem problema, eu te convido para ficar. Eu espero poder te ajudar, eu espero que a gente juntos aqui, vocês vão botando aí nos comentários o que vocês pensam, o que vocês acham, eu espero que a gente possa se ajudar. Se você não me conhece, eu sou a Cris Machado, eu sou fisioterapeuta e consultora, e esse aqui é o meu canal. Toda terça-feira a gente faz lives aqui, às 21h12. Semana que vem, semana na outra, gente, eu já tô tão perdida no tempo, mas é daqui 2 semanas. Dia 4 de abril completa um ano que eu tô fazendo lives, toda terça-feira, tá? Então, se você puder colocar nos comentários enquanto a gente vai batendo papo, para eu saber o que vocês estão pensando, o pessoal está chegando aí. Eu faço lives simultâneas no Facebook e no Instagram, por isso que eu fico olhando para os lados, que eu estou, na verdade, olhando para as câmeras, tá bom? E aí, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Vamos abrir um parênteses aqui logo de cara na live, porque eu queria te explicar uma coisa que eu não tinha consciência dela. Eu sabia intuitivamente lá dentro, mas eu não tinha consciência dela, tá? E essa coisa talvez você também não saiba. Então, quem está no Facebook, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Quem está no Instagram, eu vou. Vamos ver se funciona, né, gente? Eu fiz isso só uma vez há muito, muito tempo atrás, logo no começo das lives. Vamos ver aqui se eu consigo. Ah, ele não está indo, não. Eu adoro quando ele não vai. Ai, Jesus, help me. Eu falo que é tão engraçado isso daqui. Quando funciona, gente, é uma maravilha. Agora, quando não funciona, aí só Jesus na causa, né? Porque aí a gente ri. Porque é melhor rir, né? Vocês sabem, quando as coisas dão errado, é melhor a gente rir. Opa, apertei o botão errado. Ah, vai, se não compartilhar também, tudo bem. Ninguém vai morrer com isso, não. Vamos ver. Eu acho que vai dar ruim. Ele deu ruim. Não vou compartilhar, não, gente. Eu falo aqui com vocês, acho que é facinho de entender, sem problemas. Sem problemas. Vamos lá. A questão é a seguinte: desde que a gente nasce, imagina lá que juntou. É melhor rir, Marcelo, é total. Eu já dou risada logo, porque eu apertando o botão, cara, é melhor rir. E olha que eu sou professora há mais de 20 anos, mas os botões que a gente apertava um tempo atrás eram outros, tá? Tem que contar para vocês. Então vamos lá. Imagina que juntou a célula de papai e mamãe. Deixa eu tirar esse troço, porque esse troço tá me atormentando. Juntou a célula de papai e mamãe. Quando Deus fez vocês e eu, ele criou ali uma identidade. A psicologia vai chamar isso de id, tá? ID, identidade. E Deus colocou em vocês e em mim, em cada um de nós, várias características, muitas habilidades, né, que são os nossos talentos naturais, aquilo que a gente faz com brilho no olho, que a gente ama fazer, que a gente pula da cama super animado para fazer, e a gente tem muitas competências. Eu não sei se vocês sabem, mas neurocientificamente falando, competências a gente nasce com elas e ela vem pronta, pá! Vem um chipzinho da fábrica que Deus coloca em cada um de nós, tá pronto, é só você usar, tá? As habilidades não, você pode nascer com elas e desenvolvê-las para melhorá-las, ou a gente pode desenvolvê-las, combinado? Só para caracterizar. E aí nós somos essa célulazinha que cresce e nascemos, chega no mundão aí, né? E aí, da hora ali
Vamos colocar assim para ficar mais simples. Da hora ali que a gente nasce, a gente cai no ciclo que seria. Imagina que a gente era uma bolotinha, criou uma bolotinha em volta. E a gente começa a receber influência do pai, da mãe. Às vezes você mora pertinho, vizinho do vovô e da vovó, do titio e da titia, e esses adultos começam a influenciar o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso jeito de verbalizar as palavras, né? Normalmente a gente usa o vocabulário que a gente ouve, inicialmente da família. Eles começam a estimular a gente, isso é fantástico para o nosso desenvolvimento, porém, presta atenção que vem depois do mais, lembra que eu falei semana passada? Mas, às vezes eles começam a nos rotular, a nos criticar, e a ensinar uma série de coisas para a gente que nem todas estão corretas. Lembra que a gente já falou várias vezes aqui das crenças limitantes? O que são crenças limitantes, Cris? Se você não estava aqui semana passada, as lives ficam gravadas, tá? Mas enfim, só para a gente contextualizar. Crenças limitantes é tudo aquilo que faz com que a gente não seja a nossa essência. Tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Limita a gente, por isso chama crença limitante. É uma coisa que eu acredito piamente, porque foi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia que me disseram que aquilo era verdade, que aquilo era certo. Por quê? Porque eles aprenderam com os pais deles. E aqui eu faço um parênteses que eu já devia ter feito na última live. Papai e mamãe fazem isso com a gente porque eles são maus? Não, eles fazem isso com a gente porque todo pai, toda mãe tenta dar o melhor para seus filhos. E eles aprenderam isso com os pais deles como sendo o correto, como sendo bom, como sendo o que era top de ser. Então, eles passam para a gente isso achando que estão guiando a gente, que estão educando a gente para o melhor. Combinado? Fecha parênteses. E aí, no meio disso tudo, a gente vai sofrendo rótulos, críticas, às vezes obrigações, imposições, e isso vai moldando quem a gente era para ser. Deus queria que a gente fosse A, e a gente começa a deformar. Percebe? Aí a gente cresce, vamos para a escolinha. Aí tem a figura do professor e dos outros coleguinhas, e eles fazem as mesmas coisas. Eles colocam ideias na cabeça da gente, o modo deles de ver as coisas, colocam, os mais adultos, né, colocam crenças limitantes na gente. Às vezes um coleguinha que a gente gosta de brincar, você ouviu A na sua casa, ele ouviu B, e ele quer impor o que ele pensa para você. E morreu o assunto, tem que ser do jeito dele. Ele é o líder da turma e ele quer mandar no grupo. E você vai sofrendo isso daí, e aquilo que Deus criou você para ser, vai sofrendo essa deformação. Ou o que a Bíblia chama de conformação. Você vai sendo meio que achatado, comprimido, forçado, às vezes, a fazer o que você não quer, o que você não gosta, o que você não acredita, porque a sociedade vai te comprimir. Aí a gente cresce, aí nós vamos para outra escola, e outra escola, a gente chega na faculdade, lá, aí você já está conhecendo o pessoal da rua, o pessoal do clube, o pessoal da facul, aí tem os vários professores, tem os funcionários, tem todo mundo à sua volta, a sua família continua em volta de você, e se você é uma pessoa privilegiada, você mantém amizade com vários desses coleguinhas da infância e da adolescência. Eu tenho amizade com vários ainda, alguns se perderam, né? Nem na internet eu não tô achando, né? E isso tudo vai deformando quem vocês e eu deveríamos ser, que Deus projetou, planejou e criou. Tudo bem até aqui? Beleza? Já tinha ouvido falar isso? Pena que eu não consegui botar o desenho nem no Facebook. Mas isso tudo acontece com todo mundo, beleza? No mundo inteiro, qualquer ser humano vive esse processo. E isso deforma a nossa identidade. Ou, dito de outra forma, usando um termo bíblico, nos conforma de uma maneira diferente, dá uma certa alteração do jeito que a gente deveria ser, a nossa identidade. Aqui no desenho eu tinha escrito essência, nessa bolinha do meio que representa cada um de nós, do jeito que Deus queria que a gente fosse. Beleza? Cris, por que você está falando tudo isso? Bom, o cerne da questão é, se você já estava seguindo as lives há algum tempo atrás, você vem seguindo o canal aqui já tem um tempo, a gente até criou esse ano uma página lá no Facebook, né, no YouTube, desculpa, que chama Na Sala com a Cris.
A ideia era fazer as lives lá, porque lá o som é melhor, a gente não tem limitação de tempo, enfim, mas até agora a gente não conseguiu, mas a página existe, chama Na Sala com a Cris. Meu Cris escreve com C de casa, H de hora, R de rato, I de igreja, S de sapo, beleza? E as lives para trás, as séries mais para trás estão lá. E o Antenor falou muito com a gente, quando ele bateu um papo com a gente na série Autoconhecimento, ele deu uma belíssima explicação sobre inteligência emocional, controle das nossas emoções, do que a gente sente frente a tudo que vai acontecendo com a gente na vida, no dia a dia. Ele falou com a gente sobre dons e talentos, e ele falou com a gente sobre propósito, né? Quem estava lá, quem assistiu. E aí eu queria te perguntar, se vocês conhecem alguém que está ou já esteve no fundo do poço, ou se você é uma pessoa que está vivendo essa situação agora, os problemas se avolumaram tanto que a impressão que você tem, a sensação que você tem, a percepção que você tem da sua vida é que você está, sim, no fundo do poço. E semana passada eu contei para vocês que eu estive lá, só que o meu poço não tinha fundo. Toda vez que eu achava que eu já tinha caído bastante, tinha chegado lá, eu descobria que eu estava só assim num espécie de parapeito, e aí eu continuava caindo e caindo e caindo e caindo. Por que eu estou falando disso? Porque hoje eu vou te mostrar um outro lado da moeda. Eu contei para vocês a história de Jó, eu contei para vocês a minha história, um resumão da minha história. Mas hoje eu queria que vocês me ajudassem a entender o que estava acontecendo na verdade. Eu contei para vocês que Jó estava muito aflito, que ele estava sofrendo dores emocionais gigantescas, ele perdeu os 10 filhos dele na mesma noite, né? Ele estava com uma situação financeira deplorável, era um cara hiper rico e ele perdeu tudo de uma vez só, inclusive alguns dos funcionários dele perderam a vida também. E ele começou a ter sérios problemas, ele estava muito doente, inclusive da saúde. Hoje eu até achei um relato na internet, porque eu fui buscar, gente. Falei, será que alguém sabe qual era essa doença que Jó tinha? Porque era uma doença tão grave, tão dolorosa, que aquilo ficava, aquelas feridas no corpo inteiro supurando, que eu contei para vocês que ele pegava caco de vidro e se coçava, para ver se aquilo parava de queimar, doer e arder, né? E tamanho o desespero dele. A mulher dele foi embora, contei isso para vocês na primeira live dessa série. E ele estava já assim, em situação de desespero. E comumente ele perguntava para Deus por que aquilo estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo. Porque eu contei para vocês que ele era um cara considerado bom, um cara sério, um cara honesto, um cara íntegro, um cara bacana por todo mundo do bairro, todo mundo da cidade, todo mundo do estado, todo mundo do país e das circunvizinhanças. Todo mundo ouvia e falava bem desse cara. Era um cara temente a Deus, era um cara que procurava viver uma vida da melhor maneira possível. E mesmo assim ele caiu, e caiu, e caiu, e não parava mais de cair. Cada vez que ele pensava que ele ia dar um respiro, ele afundava mais ainda. E chegou um tempo que os amigos dele, que moravam distantes, vieram visitá-lo. Eu falei isso para vocês na primeira live, no finalzinho da segunda eu repeti. E os amigos vieram para tentar ajudar, para tentar consolar. E lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente tem um problema, a gente pensa que é um paredão gigantesco que a gente não vai conseguir transpor. Mas quando a gente tem um amigo, uma amiga de verdade, a gente conta para essa pessoa, como essa pessoa está longe, distante desse problema, ela tem uma outra visão do problema. E aí, às vezes, ela consegue nos ajudar porque ela vê o problema do tamanho que ele é, não do tamanho que a gente está enxergando. Lembram que eu falei isso? Então, os amigos de Jó viajaram, cada um de uma cidade diferente. Naquela época, viajar era super complicado, né, gente? Eu até anotei aqui para vocês. Parece que tudo isso aconteceu com Jó. Deixa eu só pegar aqui que eu não guardei, porque ele fez uma contraposição. Ah, tá aqui. Entre o século 7 e o século 4 antes de Cristo. Mais provável é que foi no século 6 antes de Cristo. Ó, gente, como faz tempo. Naquela época se viajava a pé, né? Quem não tinha grana ia de pé mesmo. E quem tinha, tinha lá um cavalo, um burro, né?
E era assim que se viajava, no sol quente durante o dia, no frio do deserto, eles tinham que procurar algum lugar para se abrigar. Então, os três amigos vieram, os três melhores amigos dele vieram para socorrê-lo. Devem ter levado um tempão para viajar, para chegar na cidade dele. Quando chegaram, encontraram ele num estado muito pior do que eles tinham ouvido falar que Jó estaria. Sabe o que eles fizeram? Nada. Eles viram Jó naquele sofrimento, naquela angústia, naquela dor, naquela aflição terrível, naquela incerteza, naquela dúvida, afundado no meio daqueles problemas todos. Eles simplesmente tiraram as suas capas. Jó estava jogado no chão, porque ele tinha perdido tudo, as casas, tudo. Ele perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os amigos dali da cidade, né? Que não eram assim tão íntimos, tão amigos e tal. Mas esses três vieram. E quando eles chegam, eles sentam do lado dele e ficam mudos. Então, qual é a primeira característica que eu queria dizer de quando a gente tem um amigo de verdade? Ele sente a nossa dor. E ele respeita a nossa dor. Ele não é aquela pessoa que vai dar tapinha nas costas, não. Se você está aqui nessa live achando que eu vou dar tapinha nas suas costas para te dizer como resolver seus problemas, desculpa, isso não vai acontecer. Eu não vou dar tapinha nas suas costas, porque dar tapinha nas costas das pessoas não ajuda as pessoas em absolutamente nada. Beleza? Ó, vou falar com vocês com todo carinho, como eu sempre falo, na tentativa de ajudar, se eu puder, com a minha experiência de quem já teve para lá do fundo do poço, que é meu poço, no caso, não tinha fundo, eu vou te contar sempre a verdade, eu vou tentar dizer isso da maneira melhor possível, mas eu não vou dar tapinha nas suas costas. E os amigos do Jó também não deram, eles foram empáticos, eles sentiram a dor, o problema, o peso, a desilusão, a aflição, a angústia, e eles sentaram no chão junto com o Jó, não fizeram questão de cadeira, de mobília, não, sentaram no chão, na terra, e ficaram ali, ó, calados. Segunda coisa que eles fizeram foi respeitar o momento. Então, o peso do luto, né, que ele estava sentindo por perder os 10 filhos e mais alguns empregados, a falta de recursos financeiros para quem já tinha tido muito, de repente não ter nada, né? E eles simplesmente respeitaram. A terceira coisa que eles fizeram é que na época existia um hábito assim: se eu fosse visitar você e eu sou mais velha que você, eu falo primeiro. Mais ou menos assim. Então, o mais velho era quem geralmente abria a boca, tanto para perguntar, como para aconselhar, como para confortar. Então, eles respeitaram essa hierarquia e o mais velho começou a falar. Tá? Só que quando o mais velho começou a falar, ele começou logo a procurar as culpas de Jó. O que foi que você fez de errado? Imagina ele com o dedão assim na cara do Jó. O que foi que você fez? Você conta logo de uma vez o que foi que você aprontou, porque a gente resolve logo, você pede perdão para Deus para tudo isso acabar. Você tem que admitir. Cadê sua humildade, né? Para de fingir, para de esconder debaixo do pano, vamos aqui, vamos arrumar esse negócio aí, mas você vai ter que admitir que você errou. E Jó respondia, falava, gente, eu não fiz nada de errado. Eu dou por tudo que é mais sagrado, inclusive vocês sabem que quando meus filhos davam aquelas festas de arromba, que só quem ia lá, que até tinha medo de contar o que acontecia nas festas dos filhos de Jó, sabe o que Jó fazia, gente? Quando ele ficava sabendo que os filhos dele tinham aprontado nas cidades vizinhas ou na própria cidade onde eles moravam, ele já corria cedo, ele levantava cedinho e já oferecia sacrifícios a Deus, porque naquela época, antes de Jesus era assim, a gente para pedir perdão, as pessoas ofereciam um cordeiro, né, imaculado para Deus, para pedir perdão, e ele oferecia 10 sacrifícios, porque ele não sabia se algum filho tinha, né? Então ele já garantia. Era esse nível de particularidade e de intimidade que Jó tinha com Deus. Ele procurava viver de uma maneira correta, de uma maneira digna. Então, quando o primeiro amigo já aponta o dedo para ele e começa a perguntar o que foi que ele aprontou, ele fala, cara, já virei aqui minha cabeça, minhas memórias, e não consigo lembrar de nada. Então, eu vou descrever para vocês agora. Descrevi 3 coisas boas que os amigos de Jó fizeram, mas vou começar a descrever para vocês 4 coisas que não foram legais. Porque geralmente quando alguém conta a história de Jó, só fala do não legal. Então eu decidi que eu ia falar a parte legal para vocês. Então, quando vocês forem aconselhar alguém que está passando um infortúnio, um luto, um problema financeiro, perda de emprego, divórcio, qualquer problema, tenha compaixão dessa pessoa.
Leva a sério. Se ela disser para você que está doendo, acreditem nela. Façam o possível para ouvir, para não criticar, para não julgar. Quando a gente pede ajuda, a gente que está lá afundado, lá no fundo do buraco, é porque a gente já não está aguentando mais. E infelizmente tem pessoas que não pedem ajuda, senão os níveis de suicídio não seriam tão grandes. As pessoas que se suicidam, que chegam nesse nível de medo, de dor, de angústia, de dificuldade, de não ver uma luz no fim do túnel, né, para sair do buraco onde estão, elas não se vitimam, né, se suicidam, porque elas querem acabar com a vida. Não. Elas fazem isso porque elas estão num desespero tão grande que elas não acham, realmente perderam completamente a crença de que há uma solução para os problemas dela. Então, quando você notar que alguém está se afastando, está muito quieto, está muito calado, não está mais se arrumando como se arrumava, não está mais se cuidando, não está mais rindo, de repente uma pessoa tinha o hábito de rir, não está rindo mais, tinha o hábito de cantarolar, não está cantando mais, desconfia que essa pessoa está atravessando uma fase muito difícil na vida e que ela pode estar precisando da nossa ajuda, beleza? Então vamos lá, agora eu vou precisar de ajuda também aqui. Então vamos lá. Sabe essas perguntas que eu fiz no convite e no começo aqui da live? Qual o sentido da vida? Porque eu nasci? Jó fez essas perguntas para Deus. E lá no capítulo 3, Jó chega num estado de aflição tão profundo, que ele fala assim: por que que eu nasci? Não precisava ter nascido. Se era para viver essa vida que eu estou vivendo, não precisava. Então ele amaldiçoa o próprio dia que ele nasceu. Olha que coisa louca. E aí, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que, apesar disso, ele reconhecia que ele tinha sido feito por Deus. Então, ele fala lá no capítulo 10, vou pulando, tá, gente? Porque são 42 capítulos. No capítulo 10, de 8 a 12, ele fala assim: tu, fala com Deus, né? Tu me formastes como um vaso com as tuas mãos. Que grande milagre! A pele, os ossos, o músculo, o cérebro. Tu me destes a vida, e isso é um amor insondável. Acompanhaste de perto até o meu respirar. Olha que lindo. Ele tinha noção que foi Deus quem criou a identidade dele, a pessoa dele. Ele tinha perfeita noção. O que ele não estava entendendo é por que ele estava passando por toda aquela desgraça na vida dele. Isso daí ele não estava entendendo. Aí a gente pula para a segunda parte, o 2. Que em meio às tempestades da vida, ele ficava se perguntando, porque os amigos ali apontando, né? Quem sabe você não falhou? Quem sabe você não, né? Não passou alguém para trás aí em algum negócio que você fez nas suas empresas? E ele ficava perguntando: será que eu tenho alguma culpa nisso tudo? Será que eu esqueci algum pecado? Eu não confessei para Deus? Será que eu fiz mal para alguém, mesmo sem estar com vontade, mas eu fiz? Eu prejudiquei alguém em algum negócio? E ele ficava, a cabeça dele ali, eu imagino que estava fervendo, porque a minha fervia. Né? Tudo que eu tentava dava errado, eu falei para vocês semana passada, que eu nadava e morria na praia, e aí era aquele eterno recomeço e parecia que eu estava encerando o lugar, né? Que nem uma enceradeira, rodava e não saía do lugar. E o dinheiro acabando, e não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, e não tinha mais dinheiro para nada, e as coisas não melhoravam. E alguém falava assim: por que você não faz um curso? Eu falava: para quê? Eu já tenho um monte de curso, que eu vou fazer mais curso? Para quê? Se os meus diplomas, que eu já tenho um monte ali no armário, não estão me ajudando em nada, talvez seja melhor, né? Deixar para lá. Não vou estudar mais, não preciso. Gente, eu dou risada, mas é porque a situação estava grave. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui no 2 é que a gente, apesar dos problemas, apesar das desilusões da vida, a gente precisa ser autorresponsável. Se você fez alguma coisa, assuma. Assuma o que você faz, o que você fala e o que você pensa. Isso é critério seu e é bom que seja assim, que você assuma. Porém, não assuma os erros dos outros, não, porque muitas vezes pessoas, se diziam minhas amigas, chegavam para mim e falavam assim: é porque você casou errado. Eu falei: oi? Né? Eu só sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu digo.
Eu não sou responsável pelas outras pessoas, né? Eu posso assumir os meus erros, os erros dos outros, jamais. Então, nunca assuma os erros dos outros. Por mais que você goste da pessoa, por mais que seja teu amigo, tua amiga, teu pai, tua mãe, não. Cada um. Beleza? Então, vamos lá. Lá no capítulo 22, um dos amigos, o primeiro, o mais velho, ele fala: Jó, por que você não para de discutir com Deus? Não é mais fácil você chegar lá, admitir toda a sua culpa, você já pede perdão e Deus vai te perdoar. Ele vai cuidar de você, ele vai limpar as tuas feridas, vai restituir, né, a tua saúde. Talvez você consiga melhorar financeiramente, voltar a ter uma casa, nem que seja uma casinha mais humilde, mas enfim, pede desculpa, pede perdão para Deus e para com isso, né? E Jó falava para ele: cara, tô falando sério com você, eu já procurei aqui nas minhas memórias e eu não me lembro de ter feito nada que pudesse ter ofendido o coração de Deus, ou a lei de Deus, ou aquilo que Deus preparou para a gente ser, para a gente fazer, né? E ele falava: olha, desculpa, mas eu não vou pedir perdão de um erro que não fui eu que cometi, eu não fiz nada de errado. Né? Que eu tinha feito de errado, eu já tinha pedido perdão, Deus já me perdoou, Deus já esqueceu. E aí continuava aquela aflição. Então, o que a gente pode aprender? Como é que a gente aprende a viver com Deus? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa conhecer o caráter de Deus? A gente precisa conhecer a personalidade dele? Sabe por quê? Tudo bem, se você é ateu, já falei para você que está tudo bem, Deus deu livre-arbítrio para todos nós quando Ele nos criou, para a gente fazer nossas escolhas, para a gente, inclusive, acreditar nele ou não. Escolha sua, escolha minha, tá tudo bem, tá? Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e eu também. Como é que eu vou conhecer a minha essência se eu não conheço aquele que me deu a vida e me renova o sopro de vida todo dia de manhã quando eu acordo? Não faz sentido, né? Então vamos lá. Como é que a gente aprende a viver com Deus? Eu estou no capítulo 12 agora de Jó. Lá ele começa dizendo assim: a verdadeira sabedoria e o poder legítimo pertencem a Deus. Com ele aprendemos a viver e por que viver. Primeira dica, hein? Presta atenção. Se ele derruba alguma coisa, é para valer. Se ele prende alguém, não tem escape. Se ele retém a chuva, prevalece a seca. Se ele libera a água, tudo inunda. Vou dar uma puladinha aqui, tá? Quando ele resolve expor os juízes como tolos, se ele faz calar a voz dos sábios e dos anciãos, tira o bom senso e a sabedoria, ele despreza as celebridades, desarma o forte e o poderoso. Ele ilumina tudo que está escondido em lugares profundos. Nós estamos falando de problemas tão gigantes que nós fomos parar no fundo do poço. Vou repetir. Ele ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuros e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Lindo, né? Ele faz nações surgirem e se extinguirem, faz crescer um povo e dispersam. Ele tira a razão dos líderes do mundo e os faz andar por terras sem rumo. Eles tateiam no escuro, cambaleando como bêbados. Resumo da obra: Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer, e ele bem impede, porque ele é Deus. Ponto. Só que ele é justo. E acima da justiça de Deus está o amor dele por vocês, por mim. Então, guarda. Lá em Jeremias 29, 10 a 12, por isso que eu falei, se vocês quiserem pegar caneta e papel e anotar, tem um texto que eu acho fantástico, que me ajudou muito a sair desses momentos de crise, de escuridão, de aflição, quando eu não conseguia mais achar saída. E vocês lembram que eu falei que a minha oração no final era só para Deus não permitir que eu me afastasse dele, que eu deixasse de ter fé nele, de acreditar que ele estava ali comigo, que ele não ia me abandonar. Então eu pedia para ele. E lá em Jeremias 29, 10 a 12, fala o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança.
sou eu, o Senhor, ele está falando dele, quem está falando. Então vocês vão me chamar, vão orar e eu vou responder. Promete, vocês não vão esquecer nunca disso? Deus não tem planos de nos fazer o mal. Beleza? 2. Agora eu estou em Isaías 59, de 1 a 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, o ouvido dele não está tampado para que não possa ouvir. Terceiro, estou lá em Números 23, 19. Esse é ótimo. Esse aqui eu aprendi no meio do meu divórcio. Foi um pastor querido que me contou. Vamos lá. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Até parece. Então, quando Deus te disser alguma coisa, ou mandar alguém te dizer alguma coisa, confie, porque Ele não mente. Ele não mente, Ele não deixa de nos abençoar. Aí você fala assim, mas pô, qual é a bênção que você via na vida de Jó? Gente, ele estava vivo. Se a vida não tem valor, bah, eu não sei mais o que tem. Aliás, eu sentei ali agora há pouco na frente da TV, não deu 5 segundos e eu mudei de canal, porque não tá dando, né, gente? Não vou falar disso aqui, vou pular pro terceiro. Beleza. Sabe o que Jó fez depois de ouvir os amigos falando que talvez a culpa fosse dele, que ele que tivesse provocado todo o mal na vida dele, para perder os filhos, perder a esposa, perder os funcionários, perder todas as empresas, perder tudo? Ele começa no capítulo 33 a fazer uma lista. Lembra que eu falei para vocês? Faz uma lista dos problemas que você tem. Lá na primeira live eu falei isso. E coloca na frente alguma solução que vier na tua cabeça para que você consiga resolver cada um daqueles problemas que você listou ali. A minha lista era grande, era gigantesca. A do Jó era maior, muito maior que a minha. Então, no 33, ele faz uma lista dos pecados que ele não cometeu. Ele começa lá, não fiz isso, porque tudo que os amigos acusaram ele não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, eu também não fiz, e foi, tá? Porque para ele estava ficando simplesmente impossível entender por que é que aquilo estava acontecendo. Alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns professores, doutores de universidade, inclusive aqui do Brasil, acham que esse infortúnio de Jó durou mais ou menos 1 ano. Não se tem certeza, mas é o que a maioria acha, tá? Que durou mais ou menos 1 ano. E ele não estava entendendo por que ele estava passando por tudo aquilo. Então, vamos lá. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente faz uma oração, Deus costuma dar uma de 3 respostas, beleza? É um consenso entre a maioria dos teólogos e tal. Ele pode te responder não, não de jeito nenhum. Ele pode responder sim pra gente, ok, eu vou deixar, eu vou te dar o que você está me pedindo. Ou ele pode responder, espera, calma, espera, não está na hora, espera. Responder, espera, pode ser simplesmente ficar calado. Deus está ouvindo as nossas orações, mas ele não fala Cris, como é que você sabe que ele está ouvindo? Gente, acabei de ler para vocês aqui onde é que foi. Isaías, que o ouvido dele não tá gravado, ele está ouvindo. Está escrito aqui, foi. Isaías. Ele não está surdo. Isaías 59, de 1 a 4. Ele não é surdo, ele está ouvindo. Então, quando eu pedia para ele estava me ouvindo. Quando o Jó pedia para ele estava ouvindo. Guarda. Lá no capítulo 38, aí Deus começa a responder para Jó. Eu sugiro fortemente que vocês peguem a Bíblia de vocês. Pega o manual. Vai lá. Jó fica mais ou menos no meio da Bíblia, ó. Beleza? Facinho de achar. Aqui é para mim, nessa tradução aqui, tá mais ou menos na página 730.
38 está na 726, mais ou menos, tá? Só para ajudar. E aí Deus convence Jó da ignorância dele. Quanto Jó não sabia muito sobre o caráter de Deus, sobre quem era Deus, sobre como Deus age. Gente, esse capítulo é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Sabe por quê? Porque Deus começa a responder para Jó e faz uma lista, terceira lista, hein? Estão anotando tudo aí, terceira lista. Deus faz uma lista de todas as bênçãos, todos os benefícios que Deus fez e faz por nós desde que ele criou o mundo. Antes da gente, ele criou o mundo. Depois, por último, ele criou nós, os seres humanos. E foi a masterpiece, né? A master obra dele. Lembra que a Antenor falou que nós somos um poema de Deus? Lindo, né? Vocês e eu. Então, não esquece disso, tá? Não esqueça disso. Dá uma lidinha lá que vocês vão curtir. Aí Jó, quando começa a ouvir Deus, Jó vai só se encolhendo, enfiando a cara na terra. Ele já estava sentado, deitado na terra, ele já... Colocar a cara na terra é um sinal de respeito, tá, gente? No Antigo Testamento a gente vê várias passagens falando disso, que quando as pessoas caíam em si, o que estava acontecendo, elas meio que enfiavam a cara na terra. E aí ele fala, Deus me perdoa, deu algum problema aqui no Face, voltei, desculpem. E aí, aqui no 42, o Jó começa a responder, porque Deus encheu o Jó de pergunta, fez uma lista gigantesca, você vai, Deus começa a falar no 38, o Jó só vai responder no 42, ele estava quieto ouvindo. Então, se Deus te chamar para conversar, escuta, e ele chama, viu? Mas não tenha medo de Deus. Deus, quando chama a gente para conversar, é como um pai amoroso, carinhoso e cuidadoso que quer o nosso bem. Sempre. Sempre. Tá bom? Então, vamos lá. Vou ler para vocês, porque esse aqui é lindíssimo. Eu estou no capítulo 42, do verso 1 até o 6. Jó respondeu ao Eterno: Estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar os teus planos. Tu perguntaste, quem é esse ignorante que critica meus propósitos sem nada saber a respeito? Admito, fui eu. Você vê que ele não põe a culpa nos amigos, ele assume a autorresponsabilidade dele sobre tudo que ele fez, tudo que ele questionou, tudo que ele perguntou e tudo que ele duvidou. Tudo que ele se afligiu, todo o medo que ele sentiu, responsabilidade é dele. Ele chama para ele, como a gente diria hoje na linguagem do futebol, mata no peito. Fui eu que falei, fui eu que pensei, fui eu que fiz. Tá? Então vamos lá. Fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão, fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Vocês lembram que eu falei que antes da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai dizer, que a gente está pensando lá, que a gente está matutando? E Jó sabia disso, então Deus fez pergunta direta, ele deu resposta direta, tá? Não enrola não. Não enrola não, quando você for responder, responde. A não ser que você não saiba a resposta, daí, né, você fala, não sei. Olha que coisa linda, gente. Antes, Jó falando para Deus, antes eu ouvi falar a seu respeito. Deixa eu fazer um parênteses aqui, caso você não tenha hábito de ler sua Bíblia. Todo judeu, quando nasce, pequenininho, criança, aqui a gente vai para a escolinha e para o ensino fundamental, né, gente? O judeu também, só que tem um nome diferente lá. E ele aprende tudo a respeito da história de Deus e da história do povo de Israel. Ai, Cris, ele só tem aula de história? Não, em meio a tudo aquilo, ele tem o que seria, né, o hebraico, que seria o nosso português, ele aprende matemática, ele aprende tudo, tudo, tudo. Mas tudo sendo contado a história do próprio povo, do que Deus fez por eles. Desde a criação do homem, desde a criação do universo, e vem contando a história. Quando o professor, o Rabi,
né, que ensina na escola, percebe que a criança leva jeito para estudar, em vez da criança ser mandada para casa na época da adolescência para aprender o ofício dos pais e dos avós, ele continua na escola aprendendo a respeito do caráter de Deus, da pessoa de Deus, das bênçãos de Deus, de tudo que Deus fez e faz. Por quê? Porque ele vai se tornar depois alguém que vai ajudar a divulgar quem é Deus, para que a gente se encontre, para que cada ser humano tenha a possibilidade de, em ouvindo esses ensinamentos, poder se chegar a Deus e voltar a encontrar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade. Tem uma coisa que eu deixei para falar para vocês só hoje, no nosso terceiro encontro. Se você se perdeu de você, se você passou por tanta coisa que você já nem se reconhece mais quando olha no espelho, eu sugiro fortemente que você volte para a sua essência. Que você comece a repensar se cada coisa que você fez e faz e pensa e decide não estão baseado nessas crenças limitantes que papai, mamãe, vovô, professora, titio, amiguinho, colegas e etc. puseram nas nossas cabeças. Pensa nisso. Sabe o que Jó fala no final, no 42? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quando a gente ouve falar uma historinha, quando a gente recebe hoje em dia no WhatsApp, a gente não sabe se é verdade. Aliás, o que mais chega agora nas redes sociais é fake news, né? E não se enganem, na época de Jó, na época de Jesus, já tinha fake news, tá, gente? Não é novo, ninguém inventou a roda, não, tá? A roda já existe, ó. Então, só repetindo, tá? E ele fala, eu ouvia falar de você e achava que era só aquilo ali. Mas, lembra que eu falei? Presta atenção no que vem depois do mas agora eu te conheço. Ele falou com Deus ali, ó, tete a tete. Ele sentiu na pele, na carne, nos ânimos, no espírito, nas emoções, na mente, no físico dele. Ele sentiu, ele percebeu a presença de Deus. Eu vi com os meus próprios olhos, já falei, eu ouvi com o meu ouvido, mas agora eu vi você, eu conheci você, cara a cara, com os meus próprios olhos. Agora eu sei quem você é de verdade. Eu não estou mais acreditando no que o fulano da religião tal falou para mim, ou o beltrano da outra religião, ou o ciclano que nem tem religião. Não. Eu tive um encontro pessoal com você. Tá, Cris, o que isso tem a ver com os meus problemas? Tudo, gente. Todo ser humano, em algum momento da vida, vai passar por algum atropelo. Um atropelo mais forte, mais evidente, mais... Por quê? Porque justamente a gente tenta viver desse jeito e não dá certo. Aí você leva aquele baque e você fala, pô, mas tudo que eu pensava que eu sabia como certo, não está me levando para realizar meus sonhos, não está me levando a ter uma vida bacana, não está me levando a ser feliz, não está me levando para o futuro que eu tinha sonhado lá atrás, quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, adolescente. Pelo contrário, eu estou mal. Eu vim parar no fundo do poço. Então vamos lá. Como resolver os seus problemas? Vou te contar. Primeira coisa, você precisa voltar a se encontrar com você, com a sua essência. E fatalmente, para fazer isso, você precisa conhecer a Deus, o seu Criador, aquele que cuida de você, que ama você como ninguém mais vai amar. Eu não estou falando de amor carnal, isso é uma coisa besta. É legal, mas é besta. Não dá para comparar com o amor de Deus, é uma péssima comparação. Se você já é amado por alguém aqui nesse mundo, que bom, eu fico muito feliz por você. Mas isso não é nem um zilhão de parte do que Deus ama você. Tá? Então vamos lá. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se quiser pegar a caneta de novo, inclusive, se quiser pegar aquela, ó, que acende e apaga, canetinha de iluminar, vamos lá. Presta bem atenção.
Não há nada que você e eu possamos fazer para que o amor de Deus por vocês e por mim diminua. Você pode irritar ele o quanto você quiser, cara. Ó, vou falar a verdade para você, você pode enfiar o pé na jaca, os dois pés, as duas mãos, você pode fazer o que você quiser. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Nada, nada, nada. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica assim, lá no cantinho, falando: imagina, eu sou a pior pessoa que existe, eu não valho nada. Eu já escutei gente falando isso, tá? E daí? Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Agora, anota a segunda. Não há nada que você possa fazer, nem vocês nem eu, tá, gente? Estou me incluindo aqui o tempo todo, pelo amor de Deus. Se você não quer que eu fale você, eu vou falar de mim. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Nada. Sabe qual é o nome disso? Graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido que a gente recebe direto de Deus. Não há nada que vocês e eu possamos fazer para que Deus nos ame mais. Nem para que Ele nos ame menos. Deus nunca, nunca, jamais vai virar as costas para você, como eu sei que Ele nunca vai virar as costas para mim. Notaram? Estamos terminando. Quarto. Sabe o que Deus faz depois? Jó se reconcilia com Deus, admite que não sabia basicamente nada sobre Deus e que isso, per si, já fazia com que ele ficasse desfocado, deslocado daquilo que ele era. E nesse ponto aqui eu conto para você. Quando a gente tem um encontro de verdade com Deus, a gente se arrepende do nosso pecado original. O pecado original não é roubar, matar, não. Isso aí é pecado aqui, né? O pecado original é a gente querer ser Deus, querer ser igual a Deus. É o pecado da arrogância, da gente achar que a gente, no caso, é uma mão, e que se a gente se partir e soltar do corpo, que é Deus que nos dá a energia, nos dá a vida, nos dá a respiração, os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, a inervação para a gente funcionar, se mexer e tudo, que a gente vai continuar vivo. É essa arrogância que é o pecado original que nos afastou de Deus. Beleza? Então não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. O sacrifício que nos reconecta com Deus já foi feito por Jesus lá na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é amor de verdade. Tá o único filho dele por vocês e por mim. E ele não deu só para nós, ele deu para todo mundo que queira se voltar para Deus, voltar para a essência, voltar para o original. Deus está com a mão estendida, esperando você voltar. É o pai que está esperando o filho voltar para casa. Então, no quarto, Deus vai punir os amigos de Jó. Mas, Cris, você falou que os caras fizeram 3, 4 coisas boas. Fizeram, mas depois fizeram 3, 4 coisas ruins, né, gente? Mas a pior coisa que eles fizeram, tô lá no 42, tá? Tô no capítulo 42, 7 e 8. O que eles fizeram de ruim? Eles venderam para Jó uma ideia errada de quem era Deus. Totalmente errada. Na verdade, eles estavam ali fazendo o que a sociedade da época fazia. Se Jó vivesse hoje, eu acredito que nós teríamos feito algo bem parecido com os amigos de Jó. Nós não somos melhor do que eles, não, tá? Então, no capítulo 42, 7 e 8, está escrito: depois de Deus acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para o Elifaz, que era o amigo mais velho, que foi quem começou a falar lá para o Jó: pede logo perdão, arruma logo essa vida, para de esconder esse cara, e falou para ele: vem cá, agora é com você e com seus 2 amigos que eu quero falar. Eu tô
Linguagem de hoje, eu tô farto com vocês. Aliás, essa aqui não é a tradução da linguagem de hoje, desculpe, é a tradução da mensagem. Eu estou farto de vocês, pois vocês não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim ao meu servo Jó. Por quê? Porque em vez deles se preocuparem em pegar isto aqui e ler do jeito que está escrito aqui e interpretar sem fazer recortes, que nem o povo faz hoje, pega um pedaço daqui, pega um pedaço dali, usa ao seu bel prazer. Então, lembra do que Antenor ensinou para nós o ano passado e falou esse ano também nas lives que ele teve aqui com a gente. Cuidado com o que você está vendo e com o que você está ouvindo. E eu acrescentaria, pega o seu celular aí, que é onde chega aquelas mensagenzinha aí, pega ele aí e toma cuidado com o que você está lendo, com esse monte de vídeo, porcaria, esse lixo que chega para nós todo santo dia. Toma cuidado, toma muito cuidado. Tem muita gente falando em nome de Deus e falando um monte de abobrinha igual os amigos de Jó fizeram. Cuidado. Nem todo mundo que está perto da gente, se dizendo que é amigo da gente, que veio para ajudar a gente, vai realmente ajudar a gente. Cuidado. Experiência própria. Então, ele pegou e falou para os amigos de Jó, não gostei não, viu? Não gostei de jeito nenhum do que vocês disseram, tá? Então, agora eu vou te dar a resposta daquelas 3 perguntas lá do comecinho, com as quais eu provoquei vocês para virem para a live hoje. Qual o sentido da vida? Por que eu nasci? Qual a minha culpa nisso tudo que está acontecendo? E agora? Como é que eu faço para achar as respostas para as minhas dúvidas, para as minhas incertezas e para as minhas aflições? Bom, a gente já está conversando, essa aqui é a 3ª live. Eu espero que você tenha usado papel e caneta e que você tenha anotado algumas sugestões que eu te dei para resolver problemas. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi a resolver problema. Eu acho que eu gosto, na verdade, de resolver problema. Doida. Eu tenho uma amiga que é neuropsicóloga, que ela falava, nunca vi, você não liga, né? Você vai, chega o problema, você resolve. Eu criei a seguinte frase, se quiser anotar, fica à vontade. Problema bom é problema resolvido. Já. Mas, ao longo da vida, depois de passar por essa experiência terrível de parar num poço que não tinha fundo, porque meu poço não tinha fundo, eu não parava de piorar, de ficar pior. Eu cheguei a dividir problemas em 3 tipos. Se você quiser pegar papel e caneta e anotar, mas eu queria que depois você comentasse, tá? Quando eu subir a live do Instagram, espera 5 minutinhos, sobe rapidinho, vai lá e comenta se você concorda, discorda, se você quer acrescentar alguma coisa, mas essa é a minha percepção por enquanto. Beleza? Quem tá aí no Face, se quiser escrever, deixar o comentário. A do Face é legal, né? Porque na hora que eu aperto o botão aqui desse StreamYard, já sobe direto, não precisa escrever mais nada. Uma belezinha. Por isso que eu uso. Existem 3 tipos de problemas, gente, na minha concepção, por enquanto. Depois de tudo que eu vivi, por todos os atropelos que eu passei na vida. O primeiro problema é aquele, quando ele aparece, pelo amor de Deus, resolve de uma vez, não fica enrolando. É já, agora. Vai lá e faz, vai lá e resolve. Não fica ali, porque se esse negócio não for resolvido agora, isso vai virar uma bola de neve e pode ser que você não consiga resolver nunca mais. Nunca mais estou aqui, né, exagerando para ver se vocês estão me ouvindo. Tá bom? Esse é um tipo de problema. O segundo tipo de problema que costuma aparecer na vida da gente é aquele tipo que é melhor você parar, analisar, avaliar, se informar. São problemas que geralmente tem mais de uma pessoa envolvida além de você. Então é melhor você se informar, você bater um papinho com essas pessoas ali no particular, reservado, sem ninguém saber e tal, para você poder tomar pé da situação e ver qual é. Se você correr e quiser resolver o problema ontem, vai dar ruim. Se você não fizer nada, vai dar ruim. Você tem que resolver. Só que você tem que ter a paciência. Mamãe costuma dizer, minha mãe é ótima, nada como um dia atrás do outro, com a noite no meio, que significa durma em cima deste problema. Aí amanhã você pensa, você analisa, você conversa, você analisa, você vê, e pode ser que dure
alguns dias, algumas semanas, sei lá, para a gente resolver. Não tenha pressa, não seja afobado ou afobada. Tá bom? Esse é o segundo tipo. E o terceiro você faz o seguinte, você não chega nem perto, você não fala nada, você não pergunta, você não quer saber. Na verdade, você deve ficar assim, ó, se afasta, fica de longe e fica só de, tá? Zip. Só observa. Não faz nada, nada, nada. Se você tentar fazer alguma coisa, se você abrir essa sua boquinha, você tá na roça. Beleza? Não faz nada. Fica quieto, fica observando, fica de longe. Já. Ele vai se resolver sozinho. Porém, se você se meter, vai dar ruim. Tem coisas que não adianta a gente se meter, é melhor não se meter. Então, fica de longe, só observa. Comentem depois aí, ou se quiserem comentar agora, podem comentar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pronto, estava me dando um avisinho aqui, doido. E para terminar, deixa eu te responder então essas perguntas. Qual o sentido da vida? A razão de você e eu termos nascido é o amor de Deus. Esse foi o motivo de você existir. Você existe para louvor e para glória de Deus. Simples assim. Por que que você nasceu? Bom, você está aqui, a causa de você estar aqui é para cumprir um propósito de vida. Você tem um propósito. Deus criou você por amor, criou a sua essência, a sua identidade, e você tem um propósito de vida para cumprir. E qual que é a sua culpa nisso tudo? Talvez nenhuma, mas seja autorresponsável, tá? Só o amor de Deus pode realmente nos livrar do medo, das dúvidas, das incertezas. Por quê? Eu já contei para vocês aqui, não lembro que live que foi. Em 1 João, na carta do apóstolo João, em 1 João 4,18, se não me falha a memória, João, que era o apóstolo do amor, ele ficou conhecido assim historicamente, ele nos lembra que o amor de Deus, que é perfeito, o amor de Deus por nós, é capaz de tirar todo o medo que a gente tem. Medo de qualquer coisa. Medo de pessoas, medo da pobreza, medo da fome, medo da peste, medo do vírus. Medo, qualquer tipo de medo. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de incerteza. Cris, eu não conheço esse Deus aí que está falando. Ok, eu também não conhecia. Eu pensava que eu conhecia, porque eu já tinha ouvido falar muito dele. Mas quando eu passei com ele lá no meu poço sem fundo, aí eu conheci. É por isso que eu posso te contar. Então, para terminar, guarda essas três coisas. Você nasceu porque Deus te ama, porque Ele quis. A causa de você estar aqui é para cumprir um propósito de vida. E só o amor de Deus pode nos tirar, nos livrar de todo medo, toda dúvida, todo pânico, toda dor, toda incerteza. Semana que vem, a gente tem o nosso último encontro, nossa quarta live, falando de certeza, e eu vou te contar como mudar o curso da sua vida. Então, não perde, próxima terça, 21h12, aqui no Instagram e ali no Facebook. Você escolhe onde você gosta mais de ficar, onde você gosta mais de estar. Combinado? Queridos, se cuidem, fiquem em casa. Cuidado, muito, muito, muito cuidado se precisar ir na rua fazer compras no mercado, enfim, qualquer coisa que você precise na rua. Levem máscara, álcool gel, fiquem distante das outras pessoas. As notícias são péssimas, né, gente? No comments at all. Não vou comentar. Eu decidi que hoje eu não ia comentar. Tenha uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus. Não esquece, deixa seu comentário para eu saber o que você achou, tá bom? Se você concorda, se você discorda, se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Beleza, tá? Na boa. Boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.